De volta à política, o senador Luiz Carlos Reins, do PP do Rio Grande do Sul, solicitou a abertura de um processo de crime de responsabilidade contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso. Há poucos dias, você se lembra, Barroso declarou que as Forças Armadas estão sendo orientadas a atacar o processo eleitoral brasileiro e tentar desacreditá-lo. Para falar sobre o assunto, então, a gente recebe o mesmo, o senador Luiz Carlos Reins. Tudo bem, senador? Obrigada pela entrevista. Prazer tê-lo conosco. Bom dia, Adriana. Bom dia, Thiago. Bom dia aos telespectadores do Jornal Amanhã. Prazer falar com a Jovem Pan e com o Brasil inteiro. Obrigada, senador. Seria o primeiro impeachment de um ministro no nosso país? Quais seriam os motivos para esse pedido em especial? Adriana, é o ataque que ele fez à instituição Exército Brasileiro. O Exército Brasileiro foi convidado pelo Tribunal Superior Eleitoral para fazer uma auditagem, para fazer um acompanhamento na questão das eleições e das urnas eletrônicas. Fez uma série de ponderações. Isso é o serviço que eles foram convidados. O Exército foi convidado. Depois, em cima de coisas que o ministro não gostou e a sua equipe, começa a fazer ataques à instituição Exército Brasileiro. Ontem fez exatamente 30 dias que o ministro fez essas declarações. Se fosse nos autos, no processo, ok, mas são públicas as declarações do ministro, parece até uma questão político-partidária. Então, nesse sentido, nós entendemos que ele feriu o artigo 39 da Lei 1079. Então, existe, vamos dizer assim, a fundamentação legal para que eu possa entrar com esse pedido no Senado Federal e pedir, sim, o impeachment do ministro. Quer dizer, esse é o encaminhamento que dei, porque entendi que seria importante fazer essa posição, porque o que vimos do ministro parece ser uma posição político-partidária. Senador, as perguntas dos nossos comentaristas agora. Ricardo Salles. Reins, bom dia. Eu gostaria que... Tudo bom, Ricardo? Tudo bem? Eu gostaria que você nos contasse qual é a reação do Rodrigo Pacheco, como é que ele se comporta quando cobrado pelos senadores a respeito dessa absoluta omissão e inércia que ele atua relativamente ao papel do Senado quanto ao Supremo Tribunal Federal. Como é que o Rodrigo Pacheco se posiciona para os seus pares? Ricardo, porque não é apenas o Rodrigo Pacheco. Esse assunto já começou com o Davi Alcolumbre. São mais de 60 pedidos de impeachment, cassação, CPI, convites, convocações dos ministros, que eu assinei todos. Começou com o Davi Alcolumbre, continua com o Rodrigo Pacheco. O que nós temos que fazer agora, estou já fazendo essa articulação, de ter mais senadores me apoiando nessa iniciativa, nesta e outras iniciativas, para que a gente possa ter força e cobrar essa posição do presidente Rodrigo Pacheco. É pressão que tem que ser feita, que a sociedade está fazendo, mas que nós, senadores, também temos que fazer. Amanda? Senador, bom dia. O senhor também é candidato nas eleições deste ano, é pré-candidato ao governo do Rio Grande do Sul, pelo Progressistas. O senhor acredita na lisura do sistema eleitoral, das urnas eletrônicas, porque elas têm sido constantemente atacadas pelo presidente Bolsonaro e o resultado tem sido colocado em xeque, em dúvida. E a gente imagina que se o resultado da eleição de 2022, da eleição presidencial, for colocado em dúvida, então a gente pode colocar em dúvida o resultado de todas as eleições, né? Estaduais, proporcionais. Eu não acredito, inclusive as ponderações do próprio Exército Brasileiro que fez essa auditoria já determina isso, Amanda. Essa é uma posição. Estranho também a própria posição do ministro, quando ele, algumas semanas atrás a imprensa deu ampla cobertura em cima de uma votação que tínhamos sobre o voto impresso. Essa votação ocorreu na Câmara dos Deputados. Estranhamente, o ministro esteve lá também fazendo uma visita aos deputados na véspera da votação. São coisas estranhas que acontecem. Não há problema nenhum se você fizesse uma checagem no voto impresso. Eu vou no supermercado, eu faço um rancho, eu compro vários itens, ali eu tiro uma notinha e sei do que eu comprei. Assim também se queria fazer com o voto impresso. Infelizmente, isso não foi aprovado na Câmara. E o mesmo ministro esteve também, naquela ocasião, na Câmara dos Deputados. Estranhamente, esse caso ocorre com o mesmo ministro que hoje faz ataques, né, ao Exército Brasileiro.
Senador, quais as chances desse processo prosperar? Ele prospere e é o que eu estou fazendo nesse instante, conversando com meus pares para ver se eu tenho maioria. O Ricardo lembra, um tempo atrás, vocês também lembram, quando aconteceu a CPI. A questão da CPI, houve várias assinaturas, conseguiram maioria e pressionaram, e o Rodrigo Pacheco acabou instalando a CPI no caso do Covid. Agora, a mesma coisa estou fazendo nesse processo. Eu tenho que ter maioria, tenho que ter mais senadores. Para prosperar, eu tenho que ter apoiamento dos meus colegas senadores, para que esse assunto possa prosperar. Perfeito. Senador Luiz Carlos Reis, do PP do Rio Grande do Sul. Senador, obrigada pela entrevista, pela conversa. Até uma próxima. Boa quarta-feira. A gente vai seguir acompanhando o assunto. Obrigado. Obrigado, Adriana. Obrigado, senhor.